Canina, diretamente do nosso primeiro dia de neve do ano aqui no Texas. Como é que vocês estão? Gente, vamos lá. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que é consequência de valor e como aplicar na nossa vida e no treinamento dos cães, tá? Acho que isso é um ponto que eu já falei múltiplas vezes em lives diferentes, mas eu quero trazer esse assunto de novo para vocês aqui e colocar de uma maneira que não tenha mais dúvida para ninguém. Quando eu uso essa terminologia consequência de valor, quem tá aqui há muito tempo sabe que eu falo muito sobre isso. Isso é consequência, isso é correção. Por que que isso é importante no treinamento do seu cachorro? Não só no treinamento do seu cachorro, mas pra vida. E eu acho que eu vou fazer uma analogia de vida aqui maior pra vocês, porque eu acho que as pessoas que têm dificuldade de lidar com isso, com os cachorros, normalmente são pessoas que têm dificuldade de lidar com isso nas suas próprias vidas também. Então vamos direto mergulhar no assunto consequência de valor, o que significa, como aplicar. Consequência de valor é mais do que uma palavra. Consequência de valor é uma ação, tá? Muita gente que tem cachorro fala, eu digo não, eu pedi pra ele parar, eu corrigi, mas nada aconteceu. O que que isso significa? Seria a mesma coisa de você ter um relacionamento com a mãe, com seu pai, com seu amigo, com seu irmão, com sua família, com seu chefe, e você está constantemente reclamando das coisas que você não gosta dentro dessa relação, mas você não toma nenhuma atitude significativa para aquilo ali ser interrompido. É a mesma premissa dentro do mundo dos cães, tá? Exatamente igual. Então, vamos pegar um exemplo simples de uma situação com um cachorro que muita gente passa, que é o cachorro inquieto dentro de casa. Tá cheio de gente assim, o cachorro que não consegue ficar parado, que não consegue deitar, que tá sempre agitado, que tá sempre rolando de um lado pro outro, e você quer que o cachorro pare. Aí você vai lá e fala assim, beleza, a Raquel falou, o pessoal falou do exercício do play, eu fazer. Peguei o cachorro, botei ali. Uma vez só. Ele saiu. Não tá adiantando. Tem duas coisas que a gente precisa entender com o que faz uma mensagem ser recebida. Denis, meu bem, boa tarde, obrigado por estar aqui, gente. Tem alguns elementos, tá, que vão fazer com que uma mensagem seja recebida claramente, seja pelo cachorro ou por uma outra pessoa, e assim como aonde vocês quiserem aplicar isso, tá? Quando você está lidando com o cachorro da mesma maneira que quando você está lidando com uma pessoa, é importante que você expresse o que você quer, com muita clareza, tá? No caso dos cães, a gente não tem como ter essa conversa, então a gente precisa fazer o quê? Esses treinos, esses roteiros, essas diferenças, são esses circuitos que a gente chama, tá? Que é colocar o cachorro dentro desse processo, aonde você vai fazer, recriar múltiplas vezes a mecânica do exercício, aplicando as correções, que são relativamente mais leves, mas são correções a nível de instrução, tá? Então, se a gente trouxesse isso para o mundo real, pro mundo humano, vamos dizer assim, vamos supor que eu tenho uma diferença com uma pessoa que trabalha comigo, por exemplo, tá? Eu não posso imediatamente, no primeiro erro que a pessoa comete, eu não posso demitir a pessoa. Eu tenho que chegar pra pessoa e falar assim, olha, fulano, é o seguinte, o trabalho funciona assim, assim, assado, seu horário é assim, assim, assado, eu preciso que você esteja disponível para essa e essa situação, e eu preciso que você responda às solicitações do sistema X em tal período de tempo. É isso que eu quero. Se você não fizer isso, não dá pra você trabalhar comigo. É mais ou menos a mesma coisa, né? Fiquei quase 3 meses com o meu velhinho de ficar de boa no place. Hoje nem ele quer sair mais de lá. Exatamente. Então vamos pegar assim. Isso que o Paulo falou é bem importante para vocês entenderem como quando a gente aplica isso da maneira certa, isso faz com que a vida da gente fique muito mais fácil. Não só com o cachorro, mas com outras pessoas. Então esse exemplo que eu dei de trabalho é um exemplo importante para clarear para vocês, tá? Quando a gente lida com o cachorro, a gente roda o cachorro em circuitos. Então, recentemente eu postei um vídeo fazendo um circuito simples de cola eletrônica com a Emma aqui em casa. E muita gente posta esses vídeos, que são ensaios, né? Quando você pega o cachorro e passa ele por 2, 3, 4 situações diferentes, 2, 3, 4 comandos diferentes. Para quem não gosta tanto e não treina tanto, não foca tanto na obediência, por exemplo, você tem todo dia uma oportunidade de fazer isso, que é quando você tá com o seu cachorro na rua caminhando. Então, quando você caminha todo dia, toda caminhada é uma oportunidade de você treinar e lapidar o seu cachorro naquilo ali, tá? Porém, eu não quero que todo mundo fique preso a essa fase de engatinhar, a essa fase de instrução, tá? É aí onde muita gente patina. Existe uma janela de tempo para você dar a instrução. Uma vez que a sua instrução está clara, e eu quero que todo mundo use o bom senso para entender quando essa instrução está clara, isso significa que eu treino consistentemente, eu passei as 2 primeiras semanas consistentemente colocando isso na prática, explicando, quebrando essa mecânica em 1000, desfazendo esse quebra-cabeça da maneira mais fácil possível para o cachorro entender. Massa, passei por tudo isso, massa, ok. Agora,
você tem que atravessar essa fase e ir para a fase do não negociável. O que é a fase do não negociável? Agora eu já te expliquei, eu já falei o que eu queria de você. A gente já repetiu esse assunto, a gente já teve, entre aspas, essa conversa, tá? Se você continuar se opondo a fazer o que eu tô te pedindo, agora sim entra a famosa consequência de valor, tá? Lembre que existe a correção aí, a diferença aí da correção instrutiva, se assim a gente pode colocar, tá? Que são os nickzinhos, são coisas relativamente mais leves, que dentro de um cenário humano seria num funcionário, vou chamar para conversar, vou dar uma advertência, vou chamar a sua atenção algumas vezes. Depois disso, não existe mais espaço para essa rodinha, vamos dizer assim, da bicicleta. Não tem mais espaço para deixar passar essas coisas, tá? Você agora precisa bater o martelo com um pouco mais de força. Agora você precisa mostrar que tudo isso que você fez antes, essas conversas que você teve antes, ou essas sessões de treino que você fez antes, tinham o seu lugar e era para preparar o indivíduo para esse momento. Agora é a hora de você me levar a sério. O cachorro, eu já falei isso múltiplas vezes pra vocês. Nenhum cachorro vai levar você a sério enquanto ele não entender que você é capaz de aplicar uma consequência de valor. Vamos esquecer cachorro 5 minutos aqui e vamos voltar pro mundo das pessoas. Pense nessa situação de trabalho que eu acabei de descrever. Com o funcionário. Eu contratei o funcionário, eu expliquei tudo que ele tinha que fazer, eu disse os horários que ele tinha que trabalhar, eu falei o tempo que ele tinha que estar disponível, eu expliquei as minhas expectativas. Eu ensinei, eu treinei, eu mostrei. Se eu fico só na conversa com esse funcionário, se toda vez que ele faz uma cagada, eu passo a mão na cabeça dele, eu só converso, eu só dou um esporrinho aqui, mas ele continua aqui ganhando, tá? Você concorda que ele não tem nenhuma motivação pra mudar? Por que ele faria melhor? A única coisa que ele tá tendo que lidar só é com a minha encheção de saco, vamos dizer assim, tá? Que é o equivalente ao que a gente faz com o cachorro quando a gente tá reclamando, ou a gente grita um pouco mais alto, ou quem tá no colar vai do 10 só pro 12. Fica naquele limiar ali de eu tô irritando só a pessoa, mas não é o suficiente pra pessoa me levar a sério, tá? Quando você se mostra dessa maneira pra um cachorro ou pra uma pessoa, o que vai acontecer? Você perde o respeito. O cachorro não tem respeito por você, a pessoa não tem respeito por você. Então, isso não é exclusivo para cachorro, não, tá? Eu acho que cachorro enxerga isso muito mais rápido nas pessoas, porque você não tem esse diálogo. Então, é muito direto, é ação e reação. O cachorro vê como você se comporta, ele reage de acordo, ele vê que não precisa levar você a sério e ele caga pra você. Com as pessoas às vezes tentam mostrar uma coisa diferente, tentam falar de uma maneira diferente, mas quando você vai ver ali na real, você percebe que a pessoa não tem isso. E isso é uma característica que vai te destruir, não só no adestramento, mas em qualquer outro lugar. Uma vez que isso acontece, agora vamos pensar no lado positivo, né? Agora eu vou aplicar a consequência de valor. Eu vou pegar esse cachorro que eu já treinei, já fiz esse circuito múltiplas vezes com ele. Passei 2, 3 semanas aqui, cara, suando minha camisa, treinando, ensinando place, direcionando de longe, fazendo duração, fazendo recall, fazendo junto comigo e tal. 3 semanas depois, 4 semanas depois, vou fazer esse circuito com esse cachorro. Agora esse cachorro saiu, eu tô fazendo junto com ele no meio da minha sala, ele resolveu sair pra fazer outra coisa. Eu não vou mais trabalhar com ele no 10, no 12. A minha consequência de valor agora é 25, 30 e por aí vai. Nossa, Raquel, isso é muito. Não, não é. Não é. Preste atenção no que eu tô pedindo, tá? Preste atenção no que eu tô pedindo. Eu não tô pedindo uma coisa nova. Eu não tô pedindo pra você fazer uma coisa que eu nunca te mostrei. Eu não tô sendo injusta. A gente já teve essa conversa. Eu já falei que esse tempo ia acabar. Agora é a hora de você fazer. O cachorro que sabe o que você quer dele e se nega a fazer, tá desconsiderando a sua autoridade. Da mesma maneira que um funcionário que foi instruído e treinado e pago pra fazer o que você pede pra ele fazer, se nega a fazer isso, ele também tá fazendo você de palhaço. A gente não é levado a sério pelo cachorro, como a gente não é levado a sério por ninguém, quando a gente não mostra que a gente é capaz de aplicar uma consequência de valor. Agora, por que as pessoas têm tanto medo disso? Tá? E eu vou começar com a analogia inversa agora. Vou explicar por que as pessoas têm tanto medo disso no mundo humano. No mundo humano, as pessoas têm medo de perder. Elas acreditam que se elas falarem grosso demais, que elas exigiram o que elas querem de verdade, se elas botarem as cartas na mesa, elas vão perder a pessoa. E eu falei recentemente numa live sobre isso, tá? Se você põe uma pessoa à prova e ela vai embora, essa pessoa nunca esteve ali. Ela não está disposta a ter essa relação de troca com você. Seja um funcionário, um irmão, um marido, a mãe, um parente, quem for, tá? Quem for. Quando você se dispõe a conversar e ter diálogos com a pessoa em relação à situação ali que tá conflituosa,
e a pessoa finge que tá escutando, não muda, não mostra nenhuma modificação, não mostra nenhuma iniciativa no sentido de fazer as coisas ficarem melhores, ela não está dentro desse jogo, vamos dizer assim, se assim a gente pode colocar com você, ela não está dentro dessa relação com você do mesmo jeito. Ela está ali para fazer o que ela quer. A partir do momento que é exigido alguma coisa dela, ela pula fora. E esse é o medo que muita gente tem também em relação aos cachorros. As pessoas imaginam que o cachorro vai deixar de gostar. Quantas vezes eu recebi essa pergunta? Meu cachorro vai deixar de gostar de mim, ele não vai querer dormir do meu lado, ele não vai fazer festa quando eu chegar em casa, ele vai ficar triste, ele vai fugir de mim, ele vai ficar chateado. A grande diferença de consequência de valor no mundo humano e no mundo dos cães é que no mundo dos cães não existe essa sensação que as pessoas têm de perda, tá? Acho que, de novo, é muito mais claro. O cachorro não vai deixar de ter um laço forte com você. Pelo contrário, ele vai ter um laço mais forte ainda porque ele vai confiar em você. Ele vai ver em você uma fortaleza que ele precisa ver para que ele esteja nessa relação com você como um ser mais submisso. Que ele te entregue essa autonomia. O cachorro não vai deixar de gostar de você, pelo contrário. Eu acho que pro cachorro a visão é muito diferente em relação a isso. É muito mais direta. Não que pro ser humano seja diferente, tá? É que eu acho que a gente, como ser humano, ficou muito condicionado a acreditar que as relações humanas, que as melhores relações humanas do mundo são as relações sem conflito. E isso é uma grande mentira. O conflito, ele sempre vai existir quando você tem 2, 3 ou mais pessoas juntas que estão dispostas a colaborar de alguma maneira. Seja conviver juntas, trabalharem juntas, fazerem qualquer coisa juntas. Em algum momento, você vai sentir essas faíscas. Uma pessoa vai querer fazer de um jeito, outra pessoa vai querer fazer de outro. Isso é muito comum em empresa, em trabalho. Quando você está nessa situação, é importante que todo mundo sente, tenha um diálogo e defina. E no final vai ser a palavra final de alguém. Essa história de que todo mundo vai concordar é uma grande mentira, não vai. No fim, alguém vai ter que definir, ó, gente, tudo bem, a sua ideia é legal, gostei do que você falou, gostei da sua contribuição, mas vai ser desse jeito. Porque alguém sabe mais, alguém tem mais experiência, alguém já passou por essa situação antes, alguém sabe como manter esse cenário seguro para todo mundo. E no caso do cachorro, é a gente que sabe, esse mundo é nosso. O cachorro vive com a gente. Por mais que o cachorro grite, esperneie e reclame, a gente tem um exemplo disso, é quando você introduz um equipamento novo para um cachorro mais sensível, por exemplo, no caso da Pronga, um cachorro tem dificuldade de andar na rua. Ele vai fazer um puta de um show, mas eu sei por que eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso porque é melhor pro cachorro. Eu sei que depois dessa tormenta vai vir a melhor fase. Eu tenho que viver esse momento de conflito com o cachorro para chegar no outro lado. E é igual nas relações humanas. A gente foge disso o tempo inteiro. A gente acha que a relação perfeita é a que não tem isso, e não é. Quando você tem essa ilusão, né, essa utopia que foi criada na cabeça das pessoas, que as pessoas imaginaram que se existisse, que a relação perfeita existe sem conflito, alguém tá sempre calado, pode ter certeza. Não vai ter uma pessoa e um cachorro que estão sempre de acordo. Alguém vai estar calado, no caso, muitas vezes é a pessoa. O cachorro vai ter a voz mais ativa, ele vai fazer tudo o que ele quer. E a pessoa que está calada acredita que tem que ficar calada, porque senão a relação vai sair dessa linha de harmonia, vamos dizer assim, né? Natália falou, Raquel, como faço para ter sua assistência no treinamento da minha cachorra? Uma Sheltie resgatada do canil clandestino, muito traumatizada e medrosa. Entre no meu site, educaçãocanina.org, educaçãocanina, tudo junto.org. Você vai entrar lá, preenche o formuláriozinho agora, que eu simplifiquei bastante. E no site mesmo tem informações dizendo como funciona a mentoria, se você quiser uma mentoria, que são 15 horas, ou se você quiser uma consulta avulsa, enfim. Entra lá, preenche o formulário que eu te retorno e aí a gente conversa direitinho sobre isso, tá? Quem tiver interesse, aproveitando que a gente tá aqui, tá, gente? Dá uma visitada no site novo, como eu falei pra vocês, eu modifiquei tudo, tá? Compilei um monte de coisa, então tá com outra cara e tá lá o serviço de mentoria, o serviço de consultoria online pra quem quiser, tá? Zoro Pitbull falou, Raquel, ainda não consegui resolver totalmente a reatividade do Zoro, mas não desista. Não desista, cara, reatividade é uma questão de finesse. Você tem que achar exatamente o momento certo de corrigir. E você tem que trabalhar nisso todo dia. Você tem que empurrar, vamos dizer assim, esse limite, né? Você tem que trabalhar essa limitação do cachorro constantemente. E você sim vai ter que trazer consequências de valor no momento certo pro cachorro. Eu acho que eu gosto de falar mais. Meu anjo, boa tarde. Eu gosto de falar com mais frequência, né, da aplicação de consequências de valor, porque eu vejo que as pessoas têm muito medo de fazer isso. A pessoa tem medo de fazer errado, ela tem medo de aplicar. É horrível meu cenário, meu cachorro mija pela casa inteira, ele morde todo mundo, seja lá o que for. Ela tem medo de sair. As pessoas ficam confortáveis com o que é familiar, muitas vezes, mesmo quando familiar, é horrível. De novo, vamos voltar para o mundo humano. Quanta gente vive essa situação nos seus relacionamentos humanos? Tem gente que fica anos e anos num emprego que odeia,
porque a pessoa já tá acostumada. Tem gente que fica anos e anos numa relação familiar horrível. Ah, porque minha família eu já tô acostumada. Casamento, amizade, por aí vai. Essas são aquelas pessoas que vão começar a conversar e reclamar constantemente. Qualquer pessoa que parar pra escutar essa daí vai ouvir a pessoa reclamar do marido, do irmão, da família, do trabalho, da avó, do tio, do primo. Mas ela não faz nada pra mudar. Isso é uma das coisas que você percebe que faz com que a pessoa se isole muito, porque chega uma hora que ela para de reclamar, porque ela tá constantemente reclamando, mas ela não toma nenhuma atitude. Então o que você pode fazer por ela? Você só pode ajudar quem quer ser ajudado. Quando a gente tem essa postura, as pessoas que têm essa postura vão ter dificuldade de lidar com o cachorro dentro de casa, principalmente um cachorro que é mais desafiador. Eu acho que eu concordo com o César Millan quando lá atrás ele disse que a pessoa tem um cachorro que ela precisa. Tem pessoas que têm uma personalidade extremamente frágil, pessoas que têm essa conduta de fugir, né? Conduta de fuga, constantemente fugindo das dificuldades da vida, elas vão fatalmente serem pareadas pelo destino com um cachorro assim, que vai forçar ela a levantar e sair desse lugar e fazer alguma coisa. Do contrário, o cachorro vai destruir a vida dela. Então, eu acho que é importante muitas vezes a gente ver o lado difícil dos cachorros. É importante às vezes a gente parar e avaliar. Cara, por que eu tenho esse cachorro tão difícil? O que será que aconteceu? Por que eu fui justamente adotar ou comprar um cachorro com esse perfil? Aí entra o quê? Onde a gente define quem é cada um, tá? Você vai desistir do cachorro e vai fugir mais uma vez dessa situação, ou você finalmente vai lidar com isso e tirar disso uma coisa que vai ser muito melhor, não só pra você na sua experiência com o seu cachorro, mas pra você como indivíduo. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de testemunhar pessoas que não tiveram medo, não fugiram, pessoas que aparentemente não tinham uma personalidade pra enfrentar esse tipo de coisa, mas porque gostavam muito do cachorro, mergulharam e aprenderam muito e melhoraram muito como indivíduos. E eu acho que isso é uma coisa fenomenal. Essa é a grande prova de amor, gente. Você tá de frente com uma situação difícil. Não, eu não vou me esconder, eu vou lidar com isso. Eu quero saber como faz isso. Tá dando errado aqui, eu vou tentar isso aqui. Peraí, eu tentei isso aqui? Não, vou tentar de novo. Hoje eu não fui tão bem, amanhã eu vou tentar de novo. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que aprender a lidar e aplicar sim. Não tenham medo de corrigir seus cachorros, cara. Todos os cães que eu trabalhei, os mais difíceis, quem acompanha meu trabalho há muitos anos, sabe que eu até tenho um lugar diferente no meu coração para os cachorros que foram mais difíceis, que eu no final tive uma relação maravilhosa com eles, porque eu consigo enxergar o que esses cachorros precisavam. Eles precisavam de uma pessoa mais forte, de uma pessoa mais segura, de uma pessoa que não fugisse desse embate com eles e mostrasse pra eles, não, você tá errado. Você quer ver um exemplo legal? Lúcia. Obrigada, Lúcia, meu anjo. Eu vou dar um exemplo legal pra vocês, tá? Quantos de vocês aqui vivem relacionamentos que a gente considera relacionamentos abusivos mesmo? Você vive com parceiros, maridos, irmãos, pais e mães que tem uma relação horrível com essa pessoa. Quantos de vocês já tem essa relação horrível por quê? Porque vocês lidam com uma pessoa que foge dos problemas. A pessoa não tá aberta a diálogo, ela é rude, ela é cruel, ela é sádica com você, ela põe você pra baixo, mas ela nunca deixa essa conversa acontecer. Toda vez que você tenta ter essa conversa, a pessoa fecha essa porta pra você, diz que vai te largar, tipo o famoso é isso ou nada e acabou. Essa pessoa tá treinando você pra ficar constantemente calada e você não falar nada. Por que essa pessoa tá na sua vida? O que faz você ficar? Você tem tanto medo de perder essa pessoa que você se diminui e se coloca num lugar desse tamanho porque você tem medo de entrar. Você acha que o próximo embate vai ser o fim dessa relação. Mas olha que trágica que a relação já é. Será que não é melhor você encarar isso de frente e terminar essa relação? Porque eu digo pra você, pessoas que fazem isso têm transtorno de personalidade, mas elas ficam pior ainda quando elas lidam com o que a gente chama de facilitadores, que são as pessoas que não falam nada. Você vai se surpreender se um dia você botar uma pessoa dessa na parede. Falar assim, não, você não vai sair dessa sala aqui não, agora você vai ouvir o que eu tenho pra dizer. Você fez isso aqui eu não vou aceitar. Não é você que vai fazer o cala a boca. Se você não mudar, quem vai sair daqui sou eu. Experimente fazer isso alguma vez na sua vida. E banque ver a pessoa indo embora. Porque uma pessoa dessa tem que ir embora, essa é a realidade. O melhor seria ela ir embora mesmo. Mas se ela realmente olhar pra você e der valor a quem você é, ela vai sentar a bunda na cadeira e vai começar a conversar com você sobre as cagadas que ela faz com você. É mais ou menos a mesma coisa no mundo dos cachorros. Lógico, cachorro não tem transtorno de personalidade, não faz isso com malícia nem intenção. Mas o cachorro é um bicho selvagem. É um bicho que precisa ver de você essa fortaleza. Ele precisa ver de você essa certeza. Se ele não vê, ele vai te desconsiderar ainda mais, que é o mesmo paralelo que eu faço com esse tipo de pessoa que tem transtorno de personalidade. Quanto mais você se cala, mais a pessoa te despreza, mais ela te humilha, mais sádica ela é, mais cruel ela é com você. Porque agora você nem reagir, não reage mais.
Então, existe uma diferença aí, tá vendo? Como reação é uma coisa importante. É importante você mostrar isso para qualquer indivíduo que tá na sua frente, que você não é um capacho. A pessoa não pode passar por cima de você e fazer de você o que ela acha que ela bem entende. E o cachorro é a mesma coisa. A gente ama os nossos cachorros, a gente quer dar a melhor vida possível para eles, mas a melhor vida possível para eles não é uma vida de constante submissão. Não é você se tornar o capacho do cachorro. É você mostrar para o cachorro como que ele faz para sobreviver nesse universo que você trouxe ele para sobreviver. Então, tem lições importantes, difíceis às vezes, numa dinâmica com o cachorro de treinamento que você precisa levantar. Pra você levantar ele, você vai ter que ter esse embate com ele. Da mesma maneira que eu acho que você tem que fazer isso com seus filhos, com seus pais, com seus parentes, com seus funcionários, enfim. Seja lá a dinâmica que for que você esteja aí lidando com gente. No universo social isso é muito comum. E isso é uma das razões pelas quais as pessoas retraíram tanto nos últimos anos. Por que vocês acham que as pessoas não socializam mais tanto? Porque elas têm medo de passar por isso, elas não querem passar por isso. Então elas se escondem por trás da internet e a gente já falou bastante isso em outras lives aqui. Deixa eu voltar. Nath falou aqui, Raquel, meu cachorro tá urinando quando chega em casa. Dependendo do tom de voz que falamos, ele urina também. O pastor alemão de 9 meses. A questão é, você tem que... O cachorro tá onde? Tem um contexto por trás, tá? Mas se no seu encontro de volta com o cachorro ele faz isso, tem que ver como que é. Eu precisaria saber muito mais sobre o seu cachorro. Existe empolgação, você tá se animando. Pode ser um urina por empolgação, o cachorro tá se aliviando ali porque ele segurou muito tempo, ele ficou empolgado porque você chegou e assim vai. Mas esse elemento de excitação... Você não tem que representar isso quando você chega em casa. Isso aí eu acho que é um conceito bem simples para todo mundo entender. A sua entrada e a sua saída tem que ser neutra. Se você faz da sua entrada e da sua saída um evento, isso vira um problema. Essa resposta mais agitada que o cachorro tem, que muitas vezes faz ele se aliviar fisiologicamente falando, ela tem a ver com falta de exercício, de controle de impulso. Você muitas vezes não impõe nada pro cachorro, você não define muita coisa que o cachorro tem que fazer. Então ele não tem uma noção de autorregulação emocional, da mesma maneira que muita gente não tem. Você só vai aprender a se regular emocionalmente falando, e o cachorro também, quando o seu dia tem regras, tem tarefas específicas, para você testar essa habilidade de se regular emocionalmente. Então, o termo regulação emocional é muito comum na psicologia, mas dentro do mundo dos cachorros, ele está embedado exclusivamente dentro da noção de exercício de duração. E exercício de duração não é só um place do cachorro parado. Exercício de duração é posição na caminhada, no exercício de duração. É você ficar dentro de uma determinação que eu fiz sem quebrar. Isso é um exercício de duração, seja em movimento ou estático. E isso ajuda no processo de desenvolvimento de autorregulação. Dentro do mundo humano, como que isso funciona? Quando a gente entrou na escola, por exemplo, a gente tem que ficar... Por que a escola ela é muito mais estrutural do que intelectual, na minha opinião? Porque você tem um horário para chegar na escola, você tem 5, 6 aulas por dia, cada aula com um professor diferente, em cada aula você tem que fazer uma atividade diferente. Dentro de cada aula, você tem um momento certo que você pode interromper o professor e fazer pergunta, outros não. Você concorda que tudo isso é apresentação de limitação? Tudo isso é para você regular seu emocional? É pra você aprender a lidar. Então, eu sei que muita gente discute sobre isso hoje em dia, que fala, tá errado o sistema da escola, a criança ficar sentada o dia inteiro não é justo. Porque é a primeira lição de autorregulação que ela tem que aprender. Claro que a criança é ativa e quer se mover do mesmo jeito que o cachorro quer. Todo cachorro, se você deixar, vai querer fazer um monte de coisa o dia inteiro. Até onde isso é benéfico pra esse cachorro? Se eu deixar ele fazer isso tudo, o que ele aprendeu? Nada. Que horas ele vai aprender a se autorregular? Nunca. Então... Dificuldade de autorregulação não tá só no cachorro não conseguir segurar a sua fisiologia e fazer xixi, por exemplo, quando o dono chegar. Isso tá no cachorro sair correndo, derrubar uma porta, atacar uma pessoa, derrubar uma pessoa na rua. Tudo isso é inabilidade de se autorregular. Que a gente, de alguma maneira, acha que é cruel. Será que não é o contrário? Será que não é tão cruel assim quando você não ensina um indivíduo a se autorregular? Da mesma maneira que eu vejo muitos pais não colocarem isso na educação dos seus filhos logo cedo. Eu vou dar um exemplo que acontecia muito quando era criança. Quando existia adultos em casa, quando meus pais chamavam adultos lá para casa, existia uma limitação bem específica porque nós, crianças, podíamos fazer. Então existia um lugar que a gente podia sentar e brincar, a gente não podia interromper o diálogo dos adultos, a gente não podia... Era assim, a gente podia existir, vamos dizer assim, no ambiente. Olha que engraçado. Não é muito parecido com o que a gente fala no treinamento dos cachorros, então... Meus pais não botavam eu e minhas irmãs numa caixa. Eles botavam a gente no espaço da sala e falavam, aqui na sala você tem que ficar nesse lugar. Não quero ouvir a voz de vocês, não quero ver você interrompendo ninguém. Você vai falar se você precisar ir no banheiro, se você precisar fazer alguma coisa do contrário, você senta nessa mesinha, interage vocês aí quietos. É o place, não é? O que é o quê? O exercício de autorregulação, não é? Vamos pensar exercício de movimento. Quando
nossos pais levavam a gente pra algum lugar diferente, no shopping, por exemplo, sei lá, shopping, restaurante ou a casa de um amigo. Você não pode chegar num lugar, num ambiente social e fazer qualquer coisa. Não, você é coadjuvante. Eu sou Batman, você é Robin, você fica aqui do meu lado. Se eles entram numa loja, você fica do lado esperando. Você não pega nas roupas, você não pega nos brinquedos, você não tira nada da prateleira. Não é a mesma coisa. Fala se não é a mesma coisa que eu mostro pra vocês no treinamento dos cachorros. Isso é habilidade de se autorregular em ambientes diferentes, com variáveis. Isso é uma coisa que a gente tenta também não colocar no mundo dos cachorros. A gente acha que é cruel. Quanta gente fala que a caminhada com o cachorro é pro cachorro se divertir, pro cachorro se distrair. Será? Se eu deixar o cachorro na guia, sair comigo na rua e fazer tudo o que ele quer, aonde tá a lição de autorregulação? Que horas esse cachorro vai aprender que existe uma limitação pro comportamento dele quando ele tá lá fora comigo? Ele não vai aprender, porque eu não coloquei na frente dele. Sabe quem vai dar essa lição pro cachorro? O mundo. O outro cachorro que passa na rua, uma outra pessoa, o ambiente, ou qualquer coisa desse tipo. Aí você vai achar ruim, meu Deus, aconteceu uma tragédia, eu nunca esperava. Você não esperava porque você não olhou por esse ângulo. É a mesma coisa em relações humanas, gente. De novo, trabalho é a mesma coisa, um funcionário é a mesma coisa, num casamento é a mesma coisa. Eu vou dar outro exemplo aqui, uma coisa que a gente mais escuta, né, nos fóruns de psicologia e tudo mais, quando a gente fala de relacionamentos abusivos de forma geral. Quantos maridos e mulheres e vice-versa, tá? Não é só de um lado pro outro, dos dois lados isso acontece. Pessoas que depreciam seus parceiros em público. Você vai para um jantar ou vai para um evento e você vê a mulher depreciando o marido, só fala mal do marido na frente de todo mundo, o marido só fala mal da mulher na frente de todo mundo. Por que isso acontece? Porque ninguém fala nada, porque não tem consequência de valor. Não existe. Não, a consequência de valor é a primeira limitação para fazer uma pessoa se autorregular e aprender, tá? Essa autorregulação emocional. Esse hábito que eu falei agora é uma coisa que acontece muito. Giovanni, meu bem, boa tarde, obrigado por estar aqui. Quando a pessoa passa do limite com você, ela não sabe. Isso é uma dificuldade de autorregulação emocional, porque o depreciar alguém em público, ou depreciar alguém dessa maneira, passiva-agressiva, parece que é brincadeira, mas não é. É uma dificuldade que a pessoa tem de lidar com a presença de outra pessoa no ambiente social. Ela quer invalidar essa pessoa. A pessoa ganhou muita atenção, ela precisa invalidar essa pessoa assim, depreciando num formato de brincadeira, ou falando mal e assim vai. Eu já conheci vários casais que isso é comum. Dos casais, muitas vezes. Não é só em casal, é em irmãos, em amigos e assim vai. Isso é um péssimo hábito, isso é uma coisa horrível, super venenosa, que acontece muitas vezes. Mas seria o equivalente a você estar com um cachorro que só faz cagada ali. Um cachorro que sobe em cima de você, que morde você em público, que faz xixi na sua perna em público. Eu já vi isso, tá? Não é a mesma coisa? O cachorro tá te depreciando em público. Olha que falta de respeito. Respeito a gente conquista, a gente não pede. E há muito tempo, ano passado, quando eu tava com o Royce aqui, o pastor alemão, eu falei sobre isso, fiz um vídeo, inclusive, mostrando isso. É um cachorro grande, e quando ele veio pra mim, eu acompanhei ele desde novo, eu vi a dificuldade que as pessoas da família dele tinham com ele. E eu falava assim, ele não vai respeitar vocês, porque respeito não se pede, respeito se conquista. Você tem que deixar claro em atitude que existem limites, daqui você não pode passar. Se você passar desse limite, vai ter uma consequência assim, é essa aqui. E muitas vezes a consequência tem que ser dura. Se ela não for dura, ela não tem valor. Então lembre que o termo é consequência de valor, não é só consequência. Qualquer coisa pode ser uma consequência. Será que essa consequência tem valor ou não? No mundo humano, a gente muitas vezes tem que ser mais firme, mais pesado ainda. E a gente tem que estar disposto a demitir um funcionário, cortar relações com algumas pessoas, não participar mais de coisas que você sabe que constantemente tem o mesmo resultado. Às vezes significa romper uma relação mesmo. E isso é muito difícil pra muita gente, porque a gente não quer se divorciar do familiar. Mas será que esse familiar não é horrível? Por que você vai manter uma coisa horrível na sua vida? Eu sei que falar é mais fácil do que fazer. Mas isso é uma coisa que a gente precisa repensar de novo e aproveitar que a gente está no começo de ano e começar a agir de uma maneira diferente. Não é difícil treinar um cachorro, se você tiver isso claro na sua cabeça, tá? Se você tiver essa noção clara na sua cabeça, você não vai ter dificuldade. Vai ser exaustivo muitas vezes? Vai. Mas impossível? Não. E se você aprender essa lição dentro do mundo do adestramento ou treinando o seu próprio cachorro, você não vai ter dificuldade. Você vai começar a olhar para a sua vida inteira por uma lente diferente. Você vai começar a ver como é a dinâmica do seu trabalho, se você é dono da sua empresa, como seus funcionários se comportam, ou se você é funcionário da sua empresa, está valendo a pena você ficar ali, como que é a sua dinâmica familiar. Em que momento da sua vida você não estabeleceu essa consequência de valor para as pessoas que passaram do seu limite? Para vocês que são adestradores, estão me ouvindo aí agora, quantos de vocês cometem esse erro com os clientes de vocês? Vou dar um exemplo aqui, tá? Quem tem escola e creche para cachorro, que tem a dinâmica onde o cliente chega todo dia, traz o cachorro e busca o cachorro todo dia. Todo mundo sabe que uma escola para cães é um lugar que tem horário.
Todo mundo sabe que o cliente deveria, sei lá, vamos dizer que a hora de entrada seja das 7 da manhã até as 8h30, e vamos supor que o horário de saída seja das 5 da tarde até, sei lá, 7h30 da noite. Quantos de vocês que tem escola aqui? Eu já viveram essa situação de um cliente querer trazer um cachorro pra você 5 da manhã e querer buscar o cachorro 10 horas da noite. Isso acontece em hospedagem também. Quem faz hospedagem para cachorro, você sabe que é o seu papel como treinador, como adestrador, falar pro cliente, ó, a hospedagem funciona dessa forma, a entrada, no dia da entrada do cachorro é assim, assim, assado, até esse horário, a saída até esse horário. Quando a gente marca com você não aparece, me atrasei, vou chegar mais tarde, deixa você esperando das 6 da tarde até 10 da noite, aí 10 da noite manda uma mensagem falando que não vai poder chegar, que só vai vir amanhã. Quantos de vocês deixam isso acontecer quantas vezes? Quantos de vocês colocam na prática a regra que deveria estar no contrato de vocês, que é, se você não retirar seu cachorro da hospedagem até, sei lá, 7 da noite, vai ser cobrado uma diária extra? Quantos de vocês fazem isso? Entendeu? Eu quero que vocês pensem sobre esse assunto, cara, porque não é cruel fazer isso. Isso se chama ser justo. Isso se chama se dar ao respeito, tá? Da mesma maneira que o cachorro tem que te ver com respeito, as pessoas também têm que te ver com respeito. E o mundo do adestramento é cheio de esmolas, vamos dizer assim. Porque é uma profissão aleatória, porque é uma profissão relativamente nova e nem todo mundo consegue se apresentar da maneira correta. O público em geral tira muito proveito dos adestradores. Todo mundo pede muito desconto, estica. Eu deixei o cachorro hospedado com você 15 dias, mas no último dia eu busquei o cachorro meio-dia, então eu só quero pagar meia diária. Pô, parece até que é uma exploração da vulnerabilidade dessa profissão. Porque é uma profissão incerta, ninguém sabe quando vai receber dinheiro, ninguém sabe quando vai ter o próximo cliente, o fluxo é um gráfico de altos e baixos o tempo inteiro. E eu vejo muitos adestradores constantemente aceitando isso. E falam sempre pra mim, Raquel, eu precisava do dinheiro. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você precisar do dinheiro. Mas você concorda que você vai ser constantemente tratado assim se você aceitar esse tipo de coisa? E assim, infelizmente, as pessoas aceitam. Quem tá do outro lado fazendo essa proposta pra você é o mesmo cachorro que sai do place, que mija na sua casa, que puxa você na guia. Ele sabe que você não vai abrir mão disso. Ele sabe que você vai voltar e vai estar ali de novo quando ele precisar. Da mesma forma que você pode ser potencialmente explorado por um cliente, você pode ser explorado por outras pessoas. Tem gente que vai constantemente entrar na sua vida só pra tirar alguma coisa de você e ir embora. Aí some de novo, aparece de novo, tira mais alguma coisa e vai embora. Que horas você vai fechar essa porta? Que horas você vai entender essa lição? Porque ela tá sendo apresentada pra você o tempo inteiro. E ela vai continuar sendo apresentada pra você múltiplas vezes até você decidir fazer diferente. Com o cachorro não é diferente. Então eu quero dar esse alô, essa sacudida aí em vocês adestradores, tá? Adestramento é um trabalho sério. Quem faz treinamento, principalmente as pessoas que hospedam e fazem treinamento, ou seja, que ficam com os cachorros, com elas durante períodos de tempo longos, só vocês sabem o grau de dedicação que tem que ser colocado nessa balança aí. Se vocês não souberem ver valores e respeitar o próprio trabalho de vocês, vocês vão ser tratados desse jeito aí, por todo mundo a vida inteira. Não é o cliente que vai... Não é a obrigação do cliente achar valor no que você faz. É sua obrigação estabelecer essa limitação. Quem agrega valor ao que a gente faz é a gente mesmo, não é ninguém. Não são outras pessoas que vão falar, fulano, Raquel, teu trabalho é legal, Raquel... Não é ninguém que vai definir isso. Quem vai definir isso sou eu na minha profissão. Eu que vou definir quanto vale o meu trabalho, quanto vale o meu tempo. Da mesma maneira que eu acho que todos vocês deveriam fazer isso. Não só no trabalho, mas na vida pessoal de vocês de forma geral. Quem não chora não mama, como dizia a Chacrinha, tá? Se você não vê valor e se você não respeita o que você faz, ninguém vai te respeitar. E o cachorro, principalmente, não. Lembre que com o cachorro você não tem esse diálogo, com o cachorro é apresentação, leitura de linguagem corporal, presença, é só isso que ele vai enxergar em você. Se ele enxergar que você não é uma pessoa que é capaz de dar sequência àquilo que você falou lá atrás, você vai ser mais um móvel da sala. Você vai ser mais uma coisa que o cachorro vai passar e desconsiderar a hora que ele quiser. Então pensem sobre isso, tá, gente? Então, no resumo da ópera, consequência de valor é você ser levado a sério. Consequência de valor é você fazer valer a sua palavra, a sua opinião, a sua decisão, seja como for. Chega uma hora que você não pode mais deixar passar. Mas lembre do que eu falei antes. Instrução, tempo, circuito, repetições. Lembre que para você chegar no momento de consequência de valor, você tem que ter sido justo antes. Você tem que ter passado o cachorro por esse momento de instrução, com raras exceções, tá? Quais são as exceções aí? Vocês têm um cachorro que morde e machuca alguém de verdade. Para isso não tem preparação, para isso é martelo direto, é uma correção de valor imediata, porque o cachorro já criou esse hábito. Agora, no seu dia a dia, lembre,
Se a limitação não for apresentada, se a consequência de valor não for colocada no lugar, ninguém vai levar você a sério, tá? Então, reflitam sobre isso, aproveitem que a gente está com o ano começando, não patinem, não deixem a fragilidade de vocês e o lado emocional de vocês ocupar esse lugar de certeza, de fortaleza, de segurança que vocês precisam ter em vocês. Quem é assim não é insensível, não é cruel, pelo contrário, quem é assim é justo. Eu garanto pra você que uma vez que você aplica uma consequência de valor, seja numa pessoa ou num cachorro, agora sim você abre a porta pra ter uma relação mais afetuosa e um amor mais expresso de verdade, mais transparente mesmo. É um amor sem filtro. É quando a pessoa sabe de verdade quem você é, ou seja, o cachorro sabe de verdade quem você é. Esse carinho, esse afeto, esse amor que vem depois, com certeza vai ter um significado muito maior do que se ele fosse constantemente mascarado pelo seu medo de aplicar uma consequência de valor, tá bom? Mas é isso, gente. Passei aqui pra dar um oi pra vocês. Hoje mais tarde tem live com a Juliana lá no canal do YouTube, então não deixem de acompanhar, vai ser 7 horas da noite, tá? E se vocês tiverem dúvidas, quiserem deixar comentários depois dessa live, fica à vontade pra deixar aqui. E eu vou fazer o meu melhor pra responder pra todos vocês, tá bom? Um beijo enorme, gente. A gente se vê em breve no próximo vídeo.